Boa noite. É com enorme alegria que damos início ao nosso evento de lançamento do livro Conflitos Socioambientais, Compreensões, Constatações e Novos Diálogos. Estamos muito felizes por esse momento, um momento tão especial para todos nós, organizadores e autores do livro. Saudamos a todos os presentes e agradecemos desde já àqueles que tornaram esse momento possível para todos nós. Em especial, a equipe de organização e produção desse evento, sobre a coordenação da produtora N4 Filmes. Agradecemos também ao apoio do Grupo de Pesquisa Felicidadania, na pessoa do professor Fabiano Mendonça, ao fotógrafo Fernando Chiriboga, que cedeu as lindas imagens da capa e contracapa do livro, e a editora Motris, na pessoa de Daniel, que conseguiu produzir a obra em tempo recorde, com a agilidade que a gente precisava. Sejam muito bem-vindos. O livro que está sendo lançado agora é resultado do projeto de pesquisa que nós denominamos Conflitos Socioambientais na Zona Costeira do RN, um perfil da realidade contemporânea e uma análise sobre o papel do direito e do judiciário. Na verdade, o projeto de pesquisa ele surgiu a partir de algumas reflexões e inquietações minhas que surgiram quando eu participei, no ano de 2017, no primeiro Hermel. Encontro, que o Hermel significa Encontro da Rede Manguemar RN, Estuário e Litoral. Ali eu percebi, especialmente, um forte debate sobre conflitos ambientais, os conflitos ambientais, na verdade, que aconteciam na costa do Rio Grande do Norte. E uma certa invisibilidade dessa situação de conflitos, tanto para a sociedade em geral, como para os poderes públicos. Esse cenário que eu percebi no Hermel me provocou a necessidade de um aprofundamento teórico sobre a questão, especialmente por, como professora de direito ambiental, eu saber que a zona costeira possui uma forte proteção por parte da Constituição Federal, que inclusive lhe atribuiu o status de patrimônio nacional, e também pela legislação, pela ampla legislação existente sobre essa área. No entanto, esse espaço ele possui uma enorme vulnerabilidade ambiental, tanto ambiental como social, mas, ao mesmo tempo, uma grande potencialidade econômica. Esse cenário termina motivando uma série de conflitos socioambientais. Então, buscando entender um pouco essa realidade, que gera enormes desafios, a gente constituiu aquele projeto de pesquisa. E após 4 anos da pesquisa, o trabalho culmina com a produção do livro, que vem sendo oferecida de forma gratuita para a população. Vocês daqui a pouco vão ver, se quiserem pesquisar, se já quiserem entrar, que no link da live já tem o link de download do livro. Então, é fazer o download e acompanhando, estar aqui conosco para nós dialogarmos. E aí, esse trabalho, ele vem trazer, o nosso livro, ele vem trazer novos diálogos sobre esse tema dos conflitos socioambientais que nós consideramos de enorme relevância no contexto brasileiro. Mas, para explicar melhor um pouco do nosso projeto de pesquisa, eu chamo ao nosso palco um dos organizadores do livro e que teve um papel fundamental para a gente chegar até aqui. João Vitor Martins Domingos. João, que foi um dos primeiros membros do projeto de pesquisa e agora, após já concluir o curso de Direito, é pós-graduando em Gestão Ambiental. Então, seja bem-vindo, João. Muito obrigado, professora. O palco é todo seu. Obrigado. Bem, como a professora já falou, o meu nome é João Vitor Martins Domingos, sou um dos organizadores e um dos autores do livro, bem como membro do projeto de pesquisa que deu origem ao livro. E eu fiz uma pequena apresentação para auxiliar um pouco com as imagens, para vocês verem um pouco mais do nosso projeto de pesquisa. O título do nosso projeto é Conflitos Socioambientais na Zona Costeira da RN, um perfil da realidade contemporânea e uma análise sobre o papel do direito e do judiciário.
Eu vou falar um pouco sobre as etapas do nosso projeto, os objetivos e um pouco da nossa caminhada nesses anos todos. No próximo slide, eu vou falar um pouco sobre, inicialmente, o objetivo geral do nosso projeto, né? Que foi pesquisar os principais conflitos socioambientais existentes na zona costeira da RN entre o período de 2007 e 2017, e como o direito ele pode contribuir no caminho de seu enfrentamento em busca de soluções concertadas sobre o viés da sustentabilidade. E esse concertado, é importante dizer que realmente é com C, e é o concertado justamente desse pacto, desse acordo, visando sempre uma solução mais adequada ao caso concreto, né? E nossos objetivos específicos foram produzir um diagnóstico sobre os conflitos socioambientais, identificar grupos e organizações sociais envolvidos, pesquisar ações judiciais acerca do tema, produzir mapas baseados no diagnóstico, propor novas formas de enfrentamento e soluções, enquanto também outros objetivos específicos também. Agora eu vou falar um pouco para vocês, um pouco da nossa, como eu já falei, da nossa caminhada no próximo slide. A nossa caminhada, inicialmente, ela parte da ideia de, se o nosso projeto de pesquisa ele fala sobre conflitos socioambientais, então, primeiro, o que seria um conflito socioambiental, né? Então, enquanto projeto de pesquisa, nós iniciamos, então, qual vai ser a nossa conceituação que nós vamos utilizar durante esse período do projeto de pesquisa. Então, inicialmente, nós, então, fomos pesquisar nas várias obras, primeiro, o que é um conflito? E esse conflito a partir das definições da sociologia, enfim. Depois, por que adotarmos a terminologia socioambiental ao invés de ambiental ou então só social? E depois pesquisarmos um pouco mais sobre os autores que falam sobre os conflitos socioambientais na doutrina, nos trabalhos, enfim, que trabalham com essa temática. No próximo slide, tem o nosso conceito. E nosso conceito é o seguinte, o nosso conceito adotado pelo projeto de pesquisa é o confronto de interesses distintos entre atores sociais, tendo como objeto de disputa os recursos naturais, no que se refere à multiplicidade de percepções do seu uso e gestão, sempre ocasionando impactos diretos ou indiretos nas esferas ambiental, social ou econômica. Esse foi o nosso conceito base, e que esse conceito ele foi primordial para que, na fase posterior, nós pudéssemos, então, identificar os conflitos socioambientais na zona costeira da RN. Bem, nós já temos, então, o que é o conflito socioambiental para o nosso projeto, mas gostaríamos, então, de compreender um pouco mais dessa área, que é objeto do nosso projeto de pesquisa, que é a zona costeira da RN. E, a partir daí, nós, então, tivemos nosso primeiro contato externo, que, no caso, foi com o IDEMA, por meio da servidora Ana Marcelino, e que ela nos forneceu um mapa da zona costeira da RN. E a partir desse mapa, nós todos temos uma noção de como se dá essa zona costeira aqui no estado. Nós então começamos a fazer um trabalho de identificação de conflitos socioambientais na zona costeira da RN. Fizemos a construção de uma tabela em que nós temos algumas atividades e alguns indicadores que vão demonstrar justamente a existência desse conflito socioambiental com as suas fontes. E essa tabela ela está presente no nosso livro. Ao final do livro, nos apêndices, nós temos a tabela. Fizemos ainda mapas, e esses mapas divididos em micro-regiões, e esses mapas também estão no nosso livro. Esses mapas eles estão sintetizando o que tem na tabela. E como uma forma de vocês compreenderem um pouco mais dessa construção, eu sugiro então a leitura do capítulo 1 da obra. E esse capítulo 1 ele vai falar justamente sobre toda essa metodologia do nosso projeto. Agora, no próximo slide, eu vou falar um pouco sobre os diálogos que nós fizemos em todos esses anos, de 2007 até 2021, durante o projeto de pesquisa. Como eu já falei, nessa primeira imagem do canto esquerdo, ela está a professora e Ana Marcelino, que é a servidora do IDEMA. Foi um contato que nós tivemos com a Ana Marcelino, em que ela pôde falar um pouco mais sobre a zona costeira para a gente, falou um pouco sobre a legislação, falou um pouco sobre o gerenciamento costeiro, falou um pouco sobre os instrumentos, os avanços, algumas problemáticas que nós temos nessa região aqui no estado. E, a partir dessas discussões da legislação, das problemáticas, surgiram capítulos do livro, que são os capítulos 3 e 4, que vocês podem aprofundar um pouco mais toda essa temática da legislação e dos avanços no gerenciamento costeiro. Na segunda imagem, no outro slide, no slide anterior, nós temos a visita a uma organização da sociedade civil muito importante do nosso estado, que é a Oceânica. A Oceânica foi fundamental no nosso livro. Ela nos deu suporte para que pudéssemos analisar com melhor afinco, com melhor dedicação, os conflitos socioambientais nessa zona costeira, né? Então, assim, no próximo slide, outro diálogo que nós tivemos também, no próximo slide, nós temos um diálogo também com a Rede Manguemar, que
Oceânica, essa organização da sociedade civil, ela faz parte dessa rede Manguemar, que é uma grande articulação, que engloba pesquisadores, outras organizações, engloba pastorais, engloba movimentos de pescadores, e nós começamos a ter um diálogo maior com essa rede. Participamos de alguns eventos com a rede Manguemar. Fizemos ainda um contato com um projeto de extensão da universidade, que é o projeto Multirum, que eles têm um núcleo específico chamado Escritório Popular, e com esse contato nós podemos, por exemplo, fazer uma oficina englobando a Oceânica, o projeto Multirum e o nosso projeto de pesquisa, trazendo algumas discussões sobre conflitos socioambientais e pensar em algumas situações, algumas formas de tratamento, né? Pode passar um pouco no próximo slide. Outra grande diálogo que nós fizemos foi promover uma mesa redonda sobre os conflitos socioambientais na zona costeira do RN. E aí nós trouxemos novamente a Oceânica para nos ajudar nessa mesa redonda, trazendo alguns resultados preliminares do nosso projeto de pesquisa. Tivemos ainda a participação do representante da Secretaria de Patrimônio da União, tivemos ainda a representante do IDEMA, que foi a Ana Marcelino, e alguns membros do projeto de pesquisa. Além disso, no outro slide, nós vamos falar um pouco também de outros diálogos que foram a participação do projeto num evento organizado pela Oceânica, na UFRN, que foi o workshop, em que nós trabalhamos as linhas prioritárias da nossa zona costeira. Quais são as linhas prioritárias que nós vamos querer para a zona costeira, enquanto sociedade, né? Então, nós tivemos contato com outras bases de pesquisa, com outras organizações, instituições, uma grande integração com outras bases, isso foi fundamental. E, por fim, com relação a esses diálogos, nós tivemos a participação no Tribunal Popular, primeiro Tribunal Popular de Pescadoras e Pescadores do Rio Grande do Norte, em que eles abordaram a questão do derramamento de petróleo que ocorreu aqui em 2019. Por mais que esteja fora do nosso recorte temporal do projeto de pesquisa, que foi até 2017, foi um contato fundamental para a gente entender justamente como essas comunidades tradicionais elas são vulneráveis e invisíveis, muitas vezes, com relação aos seus direitos, né? Então, basicamente, foi isso com relação aos nossos diálogos. E na nossa reta final, no nosso próximo slide, nós, então, tivemos duas obras que foram fundamentais para a nossa reta final, que foram obras que deram uma perspectiva diferente, um novo olhar, um novo diálogo, que tem até no nosso título do livro, para que a gente pudesse pensar em novas formas de tratamento de conflitos, que foram as obras Pensamento Sistêmico, o novo paradigma da ciência, da Maria José Esteves de Vasconcelos, e a Revolução Ecojurídica, do Capra e Matei. Esses livros fizeram parte do decorrer do livro, por exemplo, a do Pensamento Sistêmico, vocês podem ver um pouco mais dessa obra nos capítulos 5, nos capítulos 12. Na Revolução Ecojurídica, ele está no decorrer dos nossos capítulos do livro também. Então, assim, tivemos discussões sobre justiça restaurativa, que nós temos no capítulo 11, políticas de consensualidade, no capítulo 10. Então, assim, outros contatos com outras instituições, como, por exemplo, Defensoria Pública. Então, nós temos um capítulo que aborda o papel da Defensoria Pública no tratamento de conflitos socioambientais também, que seria no capítulo 5. E vocês também podem ver também todo o diagnóstico dos conflitos nos capítulos 6 a 9. Então, assim, enfim, essa foi a nossa trajetória breve do nosso projeto de pesquisa e ficamos muito felizes com essa recepção do projeto e do livro da gente. Então, eu faço um convite para que vocês baixem o livro, vocês possam ler, indicar e, por fim, possam até contribuir futuramente com o aprofundamento dessa temática tão importante para a nossa zona costeira. Então, é basicamente isso. Muito obrigada, João. Excelente apresentação. E depois dessa apresentação do João Vitor, a gente pode dizer que o livro que a gente está lançando tem uma história, né? E alguns anos de gestação. Na verdade, ele nasce como um filho, né? Um filho muito querido de 6 pessoas. Esse livro, então, tem 3 pais e 3 mães. Eu, João Vitor, Antônio Gurgel, Wanda Farache, Fernanda Guerra e Felipe Madureira. E também teve a participação dos colaboradores especiais. A arquiteta e urbanista Ana Marcelino, a professora Ana Mônica Medeiros e os professores Fábio Ataídio e José Albenes, que daqui a pouco vão estar conosco. Na verdade, foi um presente ter no livro o trabalho de todos esses seres humanos, pessoas com preciosas qualidades pessoais, acadêmicas e profissionais. Vocês sabem que eu sou muito grata a todos vocês, organizadores e autores. A gente sabe também que não foi fácil, ao contrário, foi bastante desafiador. Passamos por problemas pessoais, doenças e até mesmo perdas em razão da pandemia. Mas exercitamos nossa resiliência e cumprimos a tarefa de compartilhar com a sociedade, com vocês,
alguns resultados da nossa pesquisa. Então, eu considero vencedores todos os membros do projeto que chegaram ao seu final, estão aqui, sem deixar de reconhecer e honrar a presença de todos os alunos e colaboradores externos que passaram pelo projeto. E cada um, ao seu modo e de acordo com as suas possibilidades, contribuiu bastante para a pesquisa. Mas para apresentar o livro, eu vou chamar agora um pouco o livro, assim, dando uma visão geral, além do que o João já colocou para a gente vai ter agora no nosso palco a Joane Batista Dantas Vieira, aliás, Joane Luísa Dantas Vieira Batista, membro da Organização da Sociedade Civil Oceânica e da Rede Manguemar, e que nos honrou com a apresentação formal do livro. Então, Joane, bem-vinda, o palco é seu. Gratidão, Marise, gratidão, João. É uma noite para a gente excepcional. Na verdade, resiliência é o nosso nome, não é? Chegamos até aqui e vamos continuar. E esse livro, na verdade, é esse convite que ele está fazendo para a gente, não é? Então, hoje eu estou aqui para agradecer essa obra urgente, não é? Que é uma obra urgente, para a sociedade civil, para os ativistas, movimentos sociais, pesquisadores, e eu estou aqui falando muito orgulhosamente em nome da Oceânica, uma organização, como o João já falou, que vem há 19 anos atuando no nosso litoral, fazendo o levantamento da biodiversidade marinha, buscando entender como a sociedade vem se relacionando e tentando estabelecer esses diálogos, que agora tem um nome, concertamento. A gente está bem feliz, não é, com essas possibilidades de qualificar ainda mais os nossos diálogos, não é? E também representando a Rede Manguemar, também como já foi apresentada aqui, uma articulação que envolve os 410 quilômetros de costa. Ela começou o núcleo dela ali em Macau, com a Comissão Justiça e Paz, e também com a Pastoral da Pesca, nas pessoas de Hélio e Itá. Eles trazem para Natal, buscando descentralizar e ampliar o escopo de trabalho, e aí a gente chega no Hermel. Em 2016, a gente consegue se reunir em Natal e começa a tentar entender os conflitos, como nós estamos vivendo no nosso litoral. E aí, então, a gente tem um Hermel que acontece, a gente passa o ano de 2016, praticamente que todos nós envolvidos, mensalmente reunidos em Natal, ali no Ibama, tinha sempre uma sala, um auditório, a gente tinha um auditório lá que nós nos reuníamos, vinham pescadores e pescadoras, né, do litoral sul ao litoral norte, e nos reuníamos para poder a gente dialogar, como é que está o nosso litoral. E ali a gente passou um ano dialogando, levantando os conflitos, e nós chegamos na encruzilhada. E agora, o que a gente faz com isso? Só a sociedade civil discutindo? Vamos fazer o Hermel. E o Hermel, então, foi um momento de diálogo, como está sendo muito bem colocado no livro, né? Então, o diálogo, nós tentamos, então, convidar instituições fiscalizadoras e gestores da nossa costa. Infelizmente, eles não vieram, mas o Hermel aconteceu durante 2 dias, envolvendo quase 200 pessoas. É importante colocar e reforçar que a Rede Manguemar, majoritariamente, ela é constituída de homens e mulheres pescadores e pescadoras, de movimentos, articulações sociais, ativistas, organizações da sociedade civil. Então, a gente chega no Hermel com 48 organizações, quase 200 pessoas levantando os conflitos socioambientais. E aí, a gente sai do Hermel fortalecidos, e aí a gente está aí com esse slide mostrando para vocês que de 2017, quando nós nos encontramos ali com a professora Marise, que chega naquele encontro apenas com um panfleto, ela não nos conhecia até então, e para mim aquele momento foi incrível, porque ali ela aperta a nossa mão e diz: eu preciso entender mais tudo isso. Então, dali a gente não se soltou mais, a gente sai do Hermel com uma carta aberta e nos preparando para uma longa jornada. E aí vocês estão vendo, a gente realiza do Hermel, a gente passa a fazer audiências, reuniões, fóruns, tribunal, rodas de conversas, oficinas, grupos de trabalho, mutirão de limpeza, né, das praias e mangues, também campanhas, e tudo isso, gente, e aí vocês vão poder ver no próximo slide, tudo isso sempre, sempre, sempre envolvendo
as pessoas que estão no litoral, principalmente as comunidades tradicionais pesqueiras. E aí a gente vai para a audiência pública na Assembleia, vocês estão vendo aí que o mineiro, por não termos as instituições fiscalizadoras e gestores da nossa costa no Hermel, lá em 2017, quando a Marise nos conhece, e leva as nossas demandas, a nossa carta, para esse grupo que fala muito bem sobre essa jornada da gente no livro. Infelizmente, a gente não tendo as representações lá no Hermel, das instituições públicas, o mineiro faz, então, esse movimento para que a gente pudesse dar visibilidade aos nossos conflitos. Mas depois daí, muitas outras coisas aconteceram, como Marise colocou. A gente teve derramamento de petróleo, então a gente fez ali aquele momento que foi o tribunal. Hoje nós temos uma ação civil contra a União, exigindo reparações imediatas. A gente também tem logo ali abaixo uma audiência também na Assembleia, apresentando as demandas da pesca artesanal. E no próximo slide, e já também caminhando aqui para a conclusão, é o nosso fortalecimento. A gente, na verdade, a Rede Manguemar e as diversas organizações reunidas, junto com esse grupo magnífico que está lançando esse livro, nós nos reunimos constantemente, nos falamos diariamente, para que a gente possa justamente nos qualificarmos no nosso espaço de diálogo. Sabemos que na Rede Manguemar existem grupos que já estão há muito tempo na jornada, coletivos feministas, a gente está falando de grupos que já discutem direito à cidade, e hoje a gente está, digamos assim, cada vez mais precisando ser assertivos. E é nesse sentido que esse livro ele nos fortalece, porque ele nos ajuda a pensar melhor, ele nos ajuda a organizar mais os campos das ideias. Então, sentar, dialogar, e aí a gente tem imagem da gente sentada aí com a Defensoria Pública, a gente tem aí o Patrimônio da União na praia, numa reunião que foi programada por pescadores e pescadoras, no Gamboa do Jaguaribe, são os nossos espaços de diálogos. Então, os concertamentos de 2017 para cá, com os nossos diálogos com diversos pares e dando pluralidade, vem dando visibilidade à sociedade civil organizada. E é isso, gente, esse livro ele é um bálsamo, ele é uma grande esperança, e vamos junto, precisamos fazer mais livros, e esse conceito de conflito, ele está perfeito, a gente já está trabalhando com ele na Rede Manguemar. Parabéns, gratidão, vamos junto. Muito obrigada por mostrar, né, o trabalho tão bonito, pelas suas palavras tão inspiradoras. Muito obrigada mesmo. Então, como eu acredito que, diante de tudo que foi falado por João Vitor e Joane, foi gerada uma certa expectativa com relação ao conteúdo do livro, agora eu vou dar uma passeada por ele, para que todos possam ter um gostinho de conhecê-lo. Vocês vão ver, na verdade, que ali vão ter temas, João já falou um pouco, né? E aí vocês vão ver, a gente vai dar uma passeadinha também pelo sumário, e ali a gente vai ver que tem temas de enorme relevância, tanto do ponto de vista das compreensões, como definição de conflitos, de constatações, como eles se expressam no território, principalmente focando o território costeiro do RN, e trazendo alguns diálogos essenciais, e novos diálogos, né, que são, por exemplo, o pensamento sistêmico e a justiça restaurativa. Então, eu lembro mais uma vez que o livro pode ser baixado, né, pelo link de download que está aí na descrição do vídeo, e também pode ser baixado no site da editora Motris, tá bom? Então, vocês viram nos slides iniciais, produção, se puder voltar um pouquinho os slides iniciais, porque a gente já está no sumário, os slides iniciais, obrigada, que mostram, né, a capa do livro, que vocês estão vendo desde o início, uma imagem muito bonita do fotógrafo Fernando Chiriboga, né, tanto a capa quanto a contracapa, e no início também a gente fala um pouquinho da história de cada um dos autores, dos organizadores, e temos aí o nosso sumário, como o João já
falou, né, que a gente vai ter um capítulo onde a gente explica, começa o livro explicando o projeto de pesquisa, depois trazendo o estudo sobre o termo conflitos socioambientais, trazendo a proteção normativa que existe na zona costeira, focando para o estado do Rio Grande do Norte. Pode passar, eu vou passar rapidinho pelos capítulos. O quarto, então, eu não vou falar sobre cada um dos autores de cada um dos capítulos, porque vocês estão vendo aí na tela, só para a gente ter uma visão geral. Então, no quarto capítulo, a gente aprofunda um pouco a ascensão, a proteção da zona costeira, como ela ganhou, ela se fortaleceu e, ao mesmo tempo, o declínio dessa proteção, mas também trazendo o cenário em 2021 e apontando para algumas luzes no caminho, mesmo nesse quadro complicado que a gente tem atualmente no Brasil. Depois trazemos a discussão sobre a defensoria pública e conflitos socioambientais, trazendo um pensamento sistêmico ao foco. Depois, conflitos socioambientais, aí, como o João já explicou, a gente dá o foco para áreas territoriais do litoral norte rio-grandense. Então, a gente trata do litoral sul e traz ao foco os direitos de participação. Capítulo 7 está no slide seguinte, que eu vou mostrar rapidinho, o cenário dos conflitos ambientais na zona costeira, abordando a fragilidade da proteção das comunidades tradicionais, como o Joane bem tratou, focando basicamente 2 micro-regiões do Rio Grande do Norte, Mossoró e Macau. Depois, os conflitos socioambientais no litoral nordeste e a relativização de alguns direitos e interesses coletivos no contexto da atividade eólica. A atividade eólica foi uma das atividades bastante preocupantes, né? Sem desconsiderar toda a importância da atividade, mas preocupantes na questão dos conflitos. Depois, trazendo relações entre direito, economia e ecologia, a partir dos conflitos observados na microrregião de Natal e Macaíba. E, por fim, os 3 últimos capítulos, onde a gente trata da contribuição das políticas de consensualidade para os conflitos, traz a abordagem da justiça restaurativa e, por fim, a contribuição do pensamento sistêmico e uma nova abordagem da justiça restaurativa, ou seja, novos diálogos para a discussão dos conflitos. Então, esse é o nosso livro, de uma forma bem rápida, que a gente falou aqui, e que a gente vai ter um prazer enorme, se vocês quiserem, tiverem curiosidade de conhecer e se aprofundar na sua leitura. Então, depois desse momento, eu agradeço assim, muito, de uma forma assim, bem penhorada, vamos dizer assim, as participações da Joane e do João Vitor, foi excelente. Toda a abordagem que vocês fizeram, toda a explicação que deu uma noção, mesmo de forma rápida, deu uma noção a quem nos assiste nesse momento, de como o livro foi construído e do seu conteúdo e toda a história que chega até aqui, até esse momento. Então, agradeço, Joane e João, muito obrigada. E agora eu chamo ao nosso palco, na verdade, a gente vai iniciar agora a roda de conversa. E aí eu chamo ao nosso palco os nossos debatedores, os nossos convidados, a professora Ana Mônica, os professores Albene, Fábio, a arquiteta Ana Marcelino e o advogado Antônio, para estarem aqui conosco. Eu lembro a todos que, desde já, todos que já quiserem fazer questionamentos, observações, comentários, já vão deixando aí, quem está lá no YouTube, já vai deixando no chat as suas observações, a sua fala, porque depois dos nossos convidados, né, se manifestarem, colocarem as suas observações, a gente vai ter um momento de diálogo com a nossa plateia, com vocês que estão aí e tenho certeza que vão engrandecer bastante esse momento.
Então, agradeço a presença de todos vocês que estão aqui honrando, né, esse momento. Na verdade, a nossa roda de conversa, explicar rapidinho a dinâmica, ela vai acontecer, né, cada um de vocês vai ter 4 minutos para fazer seus apontamentos e considerações, e depois a gente inicia o diálogo com o nosso público, com os nossos assistentes que estão lá no YouTube nos honrando também. Então, fiquem à vontade. Olá, então, pela ordem, acho que sou a primeira aqui a conversar com vocês. Primeiramente, eu queria agradecer à professora Marise por sua generosidade, sua grandeza acadêmica, que me deu a oportunidade de participar das discussões do seu grupo de pesquisa, especialmente também a oportunidade de participar dessa obra coletiva fantástica. Nesse sentido, eu também queria parabenizar, não só agradecer, né, a professora Marise Duarte e a todos os organizadores que foram mencionados aqui, na pessoa também de João Vitor. Acredito que o livro, como se depreende da leitura, e nessa fala eu já aproveito a convidar todas as pessoas a fazerem essa leitura, é uma obra gratuita, de fácil acesso, é uma obra muito rica, que enfoca nas questões jurídicas, mas não tão somente nelas, né, principalmente nos aspectos sociais relativos ao meio ambiente da zona costeira do Rio Grande do Norte. E todos os autores, cada um à sua maneira, escolheu temas interessantíssimos e, particularmente, enquanto professora, estudiosa e interessada, tanto pela temática do direito ambiental quanto pelas temáticas que envolvem os direitos humanos, eu entendo que essa obra tem uma relevância ímpar, e eu espero que esse exemplo desse time, coordenado pela professora Marise, esse exemplo seja uma semente, né, que frutifique, que sejam produzidos mais trabalhos sobre conflitos socioambientais aqui no nosso estado. Eu acho que é bem importante a gente começar a desenvolver, ou pelo menos dar continuidade ao que está se desenvolvendo aqui no âmbito do estado do Rio Grande do Norte. A nossa contribuição a essa pesquisa, essa coletânea incrível, é um capítulo em parceria com o professor Albenes, é uma reflexão que continuamos ainda a fazer, então é uma reflexão constante, eu diria, dessa forma, é uma inquietação que ambos os pesquisadores têm. O nosso capítulo ele é intitulado Contribuições das Políticas de Consensualidade para os Conflitos Socioambientais, breves reflexões, e esse estudo ele parte de uma perspectiva transdisciplinar. A gente estuda áreas diferentes do direito, e isso é muito interessante para essa discussão, e também uma pesquisa interinstitucional, né? Somos de instituições diferentes e estamos em grupos de pesquisas distintos, e mesmo assim a gente se preocupou com esse diálogo. A chave das políticas de consensualidade, em última análise, é o diálogo. E para os conflitos socioambientais, a gente observou que um diálogo é necessário e como esse diálogo precisa ser feito. Então, a gente teve por objetivo apresentar a possibilidade de um novo olhar a partir dessas reflexões sobre os conflitos socioambientais no contexto de um aprofundamento teórico pela epistemologia do que são esses conflitos e principalmente tentando afastar daquela caracterização tradicional de que a única forma de trabalhar com esses conflitos é pela via da judicialização. Então, entendendo essas situações, problemas que se revelam multifacetadas, heterogêneas, a gente se preocupou com alguns conceitos teóricos e passamos a desvendar todas as características dessas disputas conforme são apresentadas. O que se pretende, então, para ser bem breve nessa fala inicial, é a gente conseguir trabalhar com esse desafio para a sociedade, que é colocar em prática a participação popular e a democracia nos conflitos socioambientais. E como a gente pode trabalhar nessa parceria? Academia, sociedade, Estado, empresas, como que a gente poderia chegar nessas soluções para a sociedade norte-riograndense? Então, para que eu não ultrapasse o meu tempo, eu vou falar só até aqui e depois a gente debate mais nessa rodada de perguntas. Mais uma vez, muito obrigada a todas e todos que fazem parte desse time e convido mais uma vez
os nossos espectadores a leitura desta obra sensacional. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas aqui também presentes. Quero agradecer, professora Marise, mais uma vez, vou sempre agradecer pelo convite, ao mesmo tempo parabenizo também mais uma vez pela riquíssima contribuição que está sendo oferecida a toda a comunidade, a todas as pessoas, para que elas possam conhecer não só da pesquisa, mas que elas também, ao lerem essas pesquisas, esses textos, elas também possam contribuir, construir naquilo que é tão fundamental, que é justamente essa proposta do livro, da obra, que é tratar sobre conflitos socioambientais. É uma honra estar aqui também dividindo esse espaço com a Ana Marcelino, com o Fábio Ataíde, com o Antônio Gugel, além da própria professora Ana Mônica, a quem eu tive a felicidade dessa nossa parceria de construir sobre essas temáticas que podem sim dialogar. E a nossa proposta, como foi já falado pela professora Ana Mônica, de tratar de um assunto que visa trazer essas contribuições das políticas de consensualidade para os conflitos socioambientais dentro de uma perspectiva de reflexões. É fruto de uma temática que tem ganhado, de certa forma, mais visibilidade nos últimos anos, que são as chamadas políticas de consensualidade, e que abriu a possibilidade de que a gente pudesse, dentro dessas chamadas políticas de consensualidade, tratar sobre vertentes outras. E aqui não foi diferente. A gente passou a tratar dentro do campo ambiental, das discussões ambientais, dentro de algumas questões mais recentes, inclusive do campo de algumas previsões normativas, que passaram a tratar dos núcleos de conciliação ambiental, da possibilidade de criações de câmaras de conciliação, que pudessem também trazer para essa temática que é para os chamados conflitos ambientais. Ao mesmo tempo, uma das propostas da pesquisa foi passar a ter uma maior sensibilidade para aquilo que, aliás, é o título do próprio livro, que são chamados conflitos, a partir de uma premissa daquilo que eu tenho de perspectiva conceitual sobre conflito. É muito comum que, quando se pensa em conflito, e seja qualquer conflito, conflitos socioambientais não seria também diferente, que essas perspectivas, muitas vezes, elas sejam analisadas sobre um viés ou sobre uma perspectiva judicializada. E a nossa proposta é partir para uma além dessa discussão, que o conceito de conflito, que o conflito a ser vislumbrado, ele seja um conflito de uma perspectiva móvel, um conflito que possa ser observado e construído dentro de uma interação que possa acontecer entre instituições e pessoas envolvidas. Para isso, é necessário que a gente possa observar o conflito por alguns ângulos, pelas etapas de surgimento, de onde surgiu ou de onde surgiram esses conflitos, e que a gente possa analisar também sobre as proposituras ou as propostas de transformações. Ou seja, é necessário que esse conflito ele seja compreendido em cada momento, em cada situação concreta, onde haja uma necessidade não estática, mas sim dinâmica, onde essa realidade ela passa a ser importante naquilo que a gente passa a vislumbrar, que é o presente. E a questão ou o diálogo sobre o conflito, sobre os conflitos, ele abre essa possibilidade. E no que se refere aos conflitos socioambientais, é necessário que a gente possa ter essa maior abertura ao diálogo, que esses agentes envolvidos, eles possam também participar dessa construção. E assim a gente começa a pensar também até que ponto essas políticas de consensualidade, elas podem, de certa forma, trazer essa possibilidade para que essas pessoas elas possam participar. A ideia é muito boa, a proposta é muito boa, mas uma das reflexões da nossa pesquisa é que a gente possa ter esse olhar com a maior acuidade. Afinal de contas, a gente está falando de política de consensualidade, mas sem esquecer dos princípios basilares e desse direito fundamental, que é o direito fundamental ao meio ambiente. Eu agradeço mais uma vez o convite e fico aqui à disposição. Muito obrigada, professor Albene, professora Ana Mônica. Podemos seguir. Muita vontade de falar, mas ainda não é o momento para mim. Podemos seguir.
Então, agora sou eu? Sim, Ana. Então, eu quero inicialmente repetir mesmos agradecimentos que os que me antecederam já fizeram, a professora Marise, e esse agradecimento se reporta ao início da pesquisa, lá em 2017, quando a professora Marise se procurou o IDEMA para obter informações sobre a zona costeira e chegou até mim porque eu sempre trabalhei com gerenciamento costeiro, à época eu era assessora técnica, mas tinha esse envolvimento sempre com gerenciamento costeiro. Então, o primeiro agradecimento é ter essa lembrança que a professora teve de procurar o órgão ambiental e o setor que trabalhava, as pessoas que trabalhavam com gerenciamento costeiro. Então, ao início da pesquisa, durante um tempo, a gente discutia, conversava, recebia os pesquisadores, os alunos, e passava informação e tal, só que as coisas foram crescendo, vieram os seminários, vieram outras discussões mais aprofundadas, e terminou com a elaboração desse livro. E eu confesso que quando a doutora Marise me convidou para fazer um capítulo do livro, eu fiquei me perguntando o que eu vou fazer entre tanta gente da área do direito. Mas, ao ver o livro, eu vi o quanto foi importante para mim, como gestora, e como vai ser importante para as pessoas que trabalham na gestão ter o conhecimento desse livro, do conteúdo desse livro. Porque eu pessoalmente tive um aprendizado valioso, resultado das discussões com a equipe à época da pesquisa, configuradas nos capítulos do livro, o que me trouxe um novo entendimento pautado nos resultados dos vários olhares dos especialistas em direito sobre o espaço ao qual tenho dedicado toda a minha vida profissional. Ter dividido a autoria do 4º capítulo com a professora Marise Costa também me proporcionou muitas boas reflexões sobre o GERCO, de um ponto de vista que inclui a percepção das normas que respaldam a gestão costeira. No 4º capítulo, a gente discute o gerenciamento costeiro desde o seu início, o seu declínio, e apontamos, como a professora Marise já colocou, quais são os caminhos ou que se espera que aconteça com essa política a partir de um próximo tempo que a gente consiga, que o país consiga sair dessa crise tão grande como ele está. Então, após cerca de 38 anos nessa caminhada, desde a primeira iniciativa do governo federal, denominada Inventário para o Gerenciamento Costeiro, da qual o RN fez parte, passando pela promulgação da Lei do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro em 88, os capítulos do livro me trouxeram uma reflexão sistematizada sobre temas que, naturalmente, no nosso dia a dia do serviço público, no órgão ambiental, no caso o IDEMA, não temos condições de aprofundá-la o quanto desejamos. A urgência em atender às demandas da sociedade não permite que o corpo técnico envolvido com o planejamento e gestão da zona costeira consiga trabalhar conceitos como conflitos socioambientais e formas de resolução desses conflitos, que são parte do próprio exercício do processo participativo na elaboração dos instrumentos de planejamento e gestão, como preconiza os Planos Nacional e Estadual de Gerenciamento Costeiro. No processo de mediação de conflitos, seja pelos interesses díspares entre os interesses das comunidades costeiras e os investidores em empreendimentos que utilizam recursos naturais, mesmo que o Estado e o poder público apareçam em alguns momentos na base dos conflitos, pela simples definição e implantação de políticas públicas que visem o desenvolvimento, esse Estado também é responsável por promover a mediação dessas controvérsias, pela própria exigência legal da participação social. Não somente para que a sociedade dê validade às propostas ou apenas para discutir o planejamento com equipes técnicas, mas para que possa beneficiar-se desse planejamento como atores inseridos no contexto do poder.
cabe ao poder público dos 3 níveis de governo, à sociedade civil através de organizações não governamentais e às instituições de ensino e pesquisa informar as populações costeiras sobre as especificidades do espaço que habita. O trabalho em rede social, a exemplo da rede Mangue Mar, é o que descortinamos para que as populações costeiras se apropriem da realidade socioambiental dos seus lugares. Então, eu queria aproveitar esse momento para incentivar aos gestores, a quem trabalha com gerenciamento costeiro, que está nos acompanhando agora, a lê-lo, porque certamente vai servir muito para o nosso dia a dia na nossa ação como gestores públicos. Muito obrigada, Marise, muito obrigada aos parceiros de mesa, né? Foi muito bom estar com vocês aqui. Vamos esperar o que vem de perguntas. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Professor Fábio? Sou eu? A sua vez. Eu sempre fico querendo falar, mas ainda não é a minha vez. Eu imagino. Obrigado. Obrigado, Marise. Eu estou muito feliz de participar desse projeto com todos aqui, com Ana Mônica, a professora Ana Marcelina, Antônio, né, Albene está aqui. É uma satisfação participar desse seleto grupo e de ser, vamos dizer, introduzido pela professora Marise, né? Eu acho que ela me fez um bem danado, Marise, em ter combinado. Eu acho que nós combinamos, né, 2 áreas de conhecimento, a criminologia da minha parte com a ecologia, né? O que dá a criminologia verde é um tema que eu sou muito apaixonado. Nunca tive a oportunidade de escrever, de fato, e nunca nem tive a oportunidade, nunca nem me senti tão à vontade de fazer incursões nessa área da criminologia verde. E Maris me convidou, fizemos vamos dizer, esse apanhado, que do ponto de vista criminológico é riquíssimo, a ideia de mapeamento de conflitos, e nós combinamos com a outra criminologia, que é a criminologia, eu chamo de criminologia da não violência, ou peacemaking criminology, trazendo um método de justiça restaurativa combinado às reflexões de criminologia verde. Bem, isso dá um trabalho único, não é comum o texto encontrado. O texto encontrado, professora Marisa, é um texto que, para mim, foi muito importante, as descobertas, né? Nós fizemos uma ampliação do pensamento sistêmico, inclusive já trazendo aportes para uma visão de criminologia, de justiça restaurativa estrutural, né? E uma abertura incrível. Não existe, só para terminar, não existe sociedade sem conflitos. Essa é a hipótese criminológica da vida. Não existe sociedade sem conflitos. E como não existe sociedade sem conflitos, os conflitos eles existem em diferentes níveis, né? Eu pegar aqui a classificação de Galton, o professor norueguês de estudiosos da paz. Os conflitos eles podem ter um nível micro, interpessoal, podem ter esse nível meso nas sociedades, podem ter um nível macro nos estados, entre os estados, e podem ter um nível mega em regiões e civilizações, uma abordagem cultural mais ampla. Mas se a gente perceber bem, existem interligações em todos esses níveis, e esses níveis eles podem até atuar de forma relativamente independente um do outro. Então é esse convite, né, que o capítulo 2, né, escrito por mim e por Marise, convida que se amplie para uma visão sistêmica dos conflitos, que a gente não fique tomando os conflitos como uma questão meramente interpessoal, micro. Mas veja, e aí é onde está a questão, a pesquisa diz, nós podemos ter soluções ou métodos de conflitos interpessoais com abordagens macro, com ampliação da dimensão macro da ecologia. Problemas ecológicos,
mega problemas ecológicos podem gerar problemas micro, conflitos interpessoais. Mas isso só se alcança com a visão ampliada. Uma visão ampliada do evolucionismo, uma visão ampliada não apenas da interdependência de todos os seres, mas da ecodependência de todos os seres. Estamos precisando discutir, né, e repensar muitas coisas sobre o evolucionismo e sobre o novo evolucionismo e do papel dele nas ciências, mas não apenas na ciência ecológica, no direito. O convite está feito, temos muito trabalho a fazer. Não é pelo meio ambiente, não, é pelo futuro de todos, inclusive dos que estão aqui. Obrigado e que venham muitos livros. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Primeiro agradecer a oportunidade de escrita, né, do livro aos colegas que estão aqui hoje à noite. Eu estou aqui entre gigantes, com certeza, não tenho sombra de dúvida, sou muito honrado por isso. E gostaria de fazer também algumas colocações, né, em relação ao livro. Eu acho que o professor Fábio, ele foi muito preciso ao comentar na sua fala sobre essa relação entre o micro e o macro, né? Eu acho que isso se reflete ao longo da escrita do livro com os vários parceiros, né, que tivemos, como vocês podem perceber, ao longo desse projeto. A gente precisou de muito diálogo, a gente teve muitos eventos extensionistas, e eu acho que isso traz para a gente uma perspectiva de que essas micro-relações, na verdade, elas se compõem e vão se compondo em relações cada vez maiores, né? Aquela ideia de um ecossistema mesmo, só que adaptado a essa logística de discutir os conflitos socioambientais. Eu acho que a gente hoje vive num cenário político que chama muita atenção para esses conflitos, né? Vem ganhando, de fato, uma visibilidade e vem mostrando para a gente que esses problemas, eles têm uma marca muito estrutural, né? Eles têm os aspectos de cada indivíduo, mas, novamente, eles assumem essa inter-relação com uma estrutura muito maior. E aí é que a gente percebe que aspectos sociais se tornam muito relevantes e, muitas vezes, o direito por si só, ele pode não ser suficiente para conseguir, por fim, ou enfim, solucionar conflitos socioambientais, mas se consegue materializar o direito através de outros métodos, né? Através de outras propostas, através de uma ampliação de visão, através de uma ampliação de pensamento. Quando a gente percebe que cada um desses micros, na verdade, está ligado a todo um histórico, a um passado, que vão repercutir em estruturas, né, cada vez maiores, e por isso que a gente percebe que a gente vai muito além da ideia de solucionar e por fim a conflitos, mas de tratar conflitos. A gente precisa adquirir formas de conseguir partir para essa forma de se relacionar com os conflitos socioambientais, visto que eles sempre vão ser existentes. A gente vai ter que saber conviver com as particularidades de cada um dos atores e com as particularidades e imposições que essas estruturas sociais trazem para a gente. E aí, uma forma exemplar, né, é trazida dentro do capítulo, dentro de um dos capítulos do livro, que é esse que trata da Defensoria Pública, a sua relação com a materialização, né, do direito, trazendo tanto uma perspectiva de elencar formas que são alternativas aos conflitos socioambientais, ao tratamento de conflitos socioambientais, como também
formas propositivas, né, de trazer o que é que já é feito e o que é que se pode fazer para a gente conseguir, tangenciando ali o direito, não diretamente, às vezes, movendo o sistema de justiça, movendo o sistema judiciário, mas consegue ali, de forma colateral, trabalhar numa perspectiva que consiga dar um norte e um tratamento mais eficaz e mais humano aos conflitos socioambientais. E é isso. Vamos para as nossas discussões ao longo da nossa noite. Muito obrigada, Antônio. Aliás, obrigada a todos vocês. Um agradecimento enorme pelas excelentes pontuações. Eu fiquei até preocupada. Nossa, cada um deles tem tanta coisa para falar. Como vai conseguir em 4 minutos? Mas o que eu achei interessante, eu fui anotando algumas coisas, que as falas de vocês foram se conectando e se completando. E antes de a gente iniciar esse momento de diálogo, eu queria só destacar algumas observações que eu fui fazendo a partir das falas de vocês. Então, a ideia de que os conflitos são inerentes à vida social, não tem como a gente fugir deles, né? Mas como tratar esses conflitos? De todos falarem novas perspectivas, em visão ampliada, não dá para continuar do mesmo jeito. Então, a ideia de construção de novas formas, então seria uma reconstrução do que já tem, do que já existe, sobre novos olhares, sobre novas perspectivas, né? E dentro dessas novas perspectivas, esses novos olhares, eu destaquei pontos que foram sendo costurados entre as falas de vocês. Primeiro, a necessidade de diálogos, a abertura dos diálogos, a necessidade premente cada vez mais dessa inter-relação entre partes, dessa discussão da participação popular, né? Tão importante a ser considerada e que muitas vezes é negada e muitas vezes é invisibilizada como necessária e urgente. E também uma questão que foi colocada, a visão de interdependência, a visão da ecodependência, como o Fábio colocou, que traz a ideia de que nós temos que ir além do que conhecemos. Então, tirar um pouco, né, aquela visão muito limitada que nos trouxe até aqui, a essa situação em que a gente vê os conflitos sempre como coisas muito ruins, né? E não tem muito a ideia de que eles também geram potencialidades, dependendo da forma como a gente vê esses conflitos e como a gente age sobre eles. Então, foi um pouco, assim, um resuminho bem rápido que eu fiz de tudo que vocês falaram, que eu achei super relevante, mas a gente precisa também escutar um pouco do que os nossos assistentes, né, das pessoas que estão aqui conosco através do YouTube, o que elas gostariam de considerar ou perguntar para cada um de nós. E aí, nesse momento, a gente abre o momento de diálogo, né, com os nossos assistentes. Então, como é que eu vou fazer esse momento? Como é que eu vou coordenar esse momento? As questões vão chegando. Nossa, chegou uma questão ou observação e saiu muito rápido, produção. Depois, se puder colocar de novo, obrigada. Então, vai chegando uma questão, quem se achar, se ela for direcionada para algum de nós especificamente, ok, a gente responde. Se não, cada um pode responder, tá certo? Não dá para todo mundo responder todas, mas cada um pode, que se achar, né, mais à vontade, pode comentar ou responder as observações. Então, a primeira, de Fernanda Guerra, uma observação, que é uma das organizadoras do livro, né? Ela coloca que somente através da utilização do pensamento sistêmico, da conversa interdisciplinar, podemos tratar adequadamente dos conflitos socioambientais. Não podemos nos manter em nossas próprias caixas. Quem gostaria de comentar ou complementar o que a Fernanda colocou? Eu queria completar só uma coisa, Marisa, que você falou, né? Conflitos são bens preciosos demais para ficarem guardados em caixas. Toda sociedade precisa de conflitos, ela é alimentada por esses conflitos, a história dela se constrói nos conflitos, pelos conflitos, as pessoas estão em conflitos. E estar vivendo
é estar em conflito, nem que seja consigo mesmo. Não dá para guardar em gavetas, em salas fechadas, em alcovas ou cofres, os nossos conflitos. Então, se a gente não tem como guardar, nem dentro de si a gente consegue, por que não apreciá-los? Eu acho que Fernanda tem razão. Obrigada, Fábio. Pedro Gabriel, ele diz, boa noite. Quais dificuldades que vocês observam no geral para a garantia de um acesso à justiça das comunidades vulneráveis em casos de conflitos socioambientais? Bem, pode falar, professora. Pode ficar à vontade. Não, fica à vontade. Eu, na verdade, ia falar da questão anterior, mas vou fazer o link e depois você segue na sequência, pode ser? Eu acho que todas as falas aqui tiveram um alinhamento. E acho que a grande questão seria ressignificar o conflito, né? De uma arena de mera disputa para um espaço realmente onde existe uma escuta ativa, onde a gente possa trabalhar na expressão popular das vivências, porque a grande discussão é o que é que falta para essas comunidades vulneráveis acessar a justiça. Eu acho que, às vezes, a gente não consegue captar essas insatisfações que estão no discurso da população em geral, e a gente não trabalha, muitas vezes, com ferramentas de comunicação alternativas, com diálogo, de fato, com esses atores sociais, e, às vezes, a gente não percebe que aquele conflito ele também é muito simbólico, porque é um símbolo de luta por reconhecimento, por legitimidade, por identidade. Então, às vezes, a gente fica muito numa questão técnica, né? Nós, advogados, ficamos muito presos numa questão técnica e talvez uma dificuldade que eu vejo, tá, Pedro Gabriel, você que fez essa pergunta, eu vejo essa dificuldade realmente no exercício da alteridade, de você olhar o outro e conseguir ir além daquela questão, vamos dizer assim, técnica jurídica, porque tem questões muito mais complexas envolvidas. A minha contribuição seria nesse sentido. Só fortalecendo também aquilo que a professora Ana Mônica está colocando para a gente, os conflitos socioambientais, especificamente na zona costeira, que é uma zona que consegue agregar um grande potencial econômico, eles se alicerçam em capital, né? Eles muitas vezes se alicerçam na forma de obtenção de capital, na forma de exploração da natureza. E, diante disso, você vai ter comunidades que são tradicionais, que são mais vulneráveis, que não vão ter tanto acesso a recursos de exploração na disputa daqueles recursos naturais, e, com isso, elas já sentem dificuldades em relação aos seus meios de representação dentro do sistema de justiça, e isso acaba afetando com que elas consigam alcançar, né, uma dignidade de direitos, enfim. Isso a gente percebe, né, ao longo dos conflitos socioambientais que a gente vai elencando, que muitas vezes você tem atividades econômicas, que são atividades simples, né, que tem um potencial econômico um pouco menor, às vezes pode acontecer de serem duas atividades que têm um caráter de subsistência, ou um caráter de tradicional mesmo, artesanal, e elas estão ali disputando por recursos e às vezes provocando alguma repercussão ambiental negativa, mas que isso só demonstra a complexidade dos fatos, né, com que a gente lida. A gente não pode vislumbrar o conflito socioambiental como algo linear, algo que não sofre influência de outros setores, ou simplesmente uma divisão entre esse lado é o errado, é o mal, e o outro lado é o certo, porque quando a gente adentra para conhecer as particularidades de cada um, a gente vai percebendo que isso é algo mais profundo, e que cada um desses casos vai ter as suas especificidades. Obrigada, Antônio. Eu queria só fazer uma complementação.
dentro do que vocês colocaram, comentando as duas questões, que quando a gente trabalha com o pensamento sistêmico, a gente trabalha considerando 3 requisitos, né? A complexidade, a intersubjetividade e a instabilidade, que vem ao contrário da simplicidade, complexidade versus simplicidade, intersubjetividade versus objetividade e instabilidade versus estabilidade. Então, se a gente olha os conflitos sobre a perspectiva tradicional, a gente vê, né, é assim mesmo, tem que ser resolvido de uma forma simples, tem um errado, tem um certo, enfim. E quando o que a gente fez, né, em alguns capítulos, ampliar, quer dizer, eu acho que essa perspectiva perpassa o livro todo, quando a gente amplia o foco de visão sobre os conflitos socioambientais, a gente vê, e vocês falaram de uma outra forma, vocês trazem os pressupostos do pensamento sistêmico. Então, eu acho muito interessante, porque cada coisa que é colocada aqui, que vem sendo colocada nesse debate, que já se revela tão rico, ela tem um fundamento, vamos dizer, teórico, que a gente colocou lá no livro, que a gente se aprofundou lá no livro. Eu acho muito legal isso, né? Você falou com o que Antônio, desculpa, falou, que é o linear, né? E o nosso trecho trabalha justamente a superação do mecânico para o sistêmico. E eu poderia dizer exatamente o que João está falando aqui também, a superação do linear para o não linear. Quando a gente vai nos estudos de paz, e bem, os estudiosos de paz vão defender, vamos transcender o conflito. Quando se fala transcender o conflito, é justamente sair da perspectiva linear para uma não linear, que seria uma sistêmica. Galton tem um exemplo que ele dá aqui, eu entendi com esse exemplo. Ele coloca um A numa folha e vira a folha e coloca um B. Esse aqui são 2 objetivos, o objetivo A e o objetivo B. E aí ele pede ao aluno, faça uma linha linear entre as 2 letras. O aluno bloqueia, porque na visão mecânica não dá para ligar as 2 letras. Uma está de um lado e outra está do outro lado da folha. E ele não dá, professor, não dá. Você está dentro de um conflito. Como é que eu faço para resolver? Transcenda o conflito. Mude a folha. Mas não dá para fazer isso. Transcenda o conflito. E alguns conflitos você só consegue transcendendo. Não há como resolver. Você tem que mudar, virar a folha e continuar a linha. Isso é a transcendência. Isso é a visão sistêmica. Você vê os 2 lados, tá lá, na visão linear não permite você ver tudo. Então, transcender conflitos é o nosso desafio. Não pense que isso é simples e não pense que talvez sirva para todos os conflitos. Ainda tem essa, né? Nem sabemos ainda, que é uma questão que eu coloco aqui para quem quiser comentar sobre isso. E, Fábio, só lembrando também que lá no nosso capítulo a gente começa falando um pouco do modo de pensar que nos trouxe até aqui, né? Que o modo cartesiano, né? Aquele modozinho fechado. E a gente não está acostumado a pensar diferente, como você bem coloca, com essa analogia aí desse exemplo. Então, e eu acho que nós, como sociedade, como pessoas, como indivíduos e como sociedade, a gente tem um certo medo, a gente não tem muita coragem de buscar transcender aquilo que já é conhecido, né? De sair um pouco, né, da história da zona de conforto, de testar mesmo que dê errado. Então, mas mesmo que dê errado, a gente já avançou, porque a gente testou, já sabe o que deu certo, o que não dá. Então, assim, a gente viu muito essa necessidade de discutir a partir de outros olhares, né? Todos nós vimos essa necessidade dessa transcendência de sair da caixinha do pensamento cartesiano, do pensamento tradicional, que diz que só o juiz, e você é juiz, você sabe o como é difícil isso, só o juiz tem a solução para aquele dilema, só o juiz tem a solução para aquele... Como assim?
como assim? Então, muitas vezes você dá uma decisão que não vai ser efetivada nunca, né? Estou dizendo você especificamente, Fábio, eu estou dizendo Eu sei, o juiz de modo geral. Então, assim, e como a gente, muitas vezes, até no próprio direito, a gente tem medo de discutir isso, entende? principalmente na área ambiental, eu vejo isso também. Exatamente. Mais uma pergunta chega aqui, a Marise Guerra, ela pergunta: qual a visão de vocês quanto à possibilidade de utilização de técnicas de autocomposição para direitos de caráter indisponível como os ambientais? Eita, já sei até quem vai responder, um dos dois. Olha, eu sou suspeito, viu, de falar sobre esse assunto, porque eu sou um apaixonado, professora Marise, por esse assunto. E aí, já aproveitando a minha visão diante dessa pergunta da Marise Guerra, que eu acho uma pergunta fantástica, a minha visão é sempre muito positiva. Eu tenho uma visão muito positiva com a autocomposição de conflitos, independente de qualquer situação onde ela possa se inserir, né? Eu vejo isso de uma forma... Eu sou muito simpático, né? A ideia da autocomposição de conflitos faz parte, foi uma das perguntas aqui, falar sobre acesso à justiça. E quando fala em acesso à justiça, eu não tenho como não lembrar, né, do Mauro Capelletti e do Brian Gart, quando fala de acesso à justiça como um sistema onde as pessoas possam reivindicar os seus direitos e essa reivindicação ela possa ser socialmente justa a essas pessoas que venham a reivindicar. Então, eu acho que a autocomposição não é nenhuma novidade, mas ela vem numa crescente nos últimos anos, eu posso assim dizer. E quando se fala, a Marise, em autocomposição, envolvendo questões que tragam direitos indisponíveis e questões ambientais, certamente isso causa uma maior acuidade quando a gente vai tratar desses assuntos. Eu dialogo bastante isso com a Ana Mônica sobre isso, porque isso merece uma reflexão maior, né? Porque a gente está tratando de um assunto onde você tem que observar sobre essa perspectiva de um bem público, de bens públicos que envolvam multiplicidade de pessoas, mas a autocomposição ela não pode ser restrita, a gente não pode ter, que talvez é uma visão muito errônea hoje, talvez, da autocomposição, sempre como uma linha de um método de acordos ou não, né? A gente está falando de diálogos aqui. Quando a gente fala em autocomposição, a gente está falando em propositura de diálogos, a gente está falando em reflexões sobre conflitos. Eu vejo a autocomposição como uma inserção muito forte para assuntos que estão sendo tratados aqui, como diálogo, como conflito. É por meio desses caminhos, que são os caminhos da autocomposição, que a gente pode proporcionar, né, o conhecimento, o conflito, que é algo que é inerente, né, à nossa própria condição. A gente está sempre em meio a conflitos, e os conflitos, eles ensinam, nós aprendemos por meio dos conflitos. Então, eu sou muito simpático. Claro que quando envolve questões ambientais, isso exige uma maior acuidade, né? A própria legislação hoje, vamos assim dizer, ela traz essa possibilidade, né? A possibilidade de que os entes públicos, inclusive, passem a pensar nas suas câmaras de conciliação. Falando, por exemplo, em questões ambientais, há um decreto 9760 de 2019, que passa a instituir os núcleos de conciliação ambiental, né, os NCAs, mas para além dessas previsibilidades, né, essas previsões, melhor dizendo, legislativas, é necessário que haja um maior aprofundamento, né? Eu sou sempre muito feliz em dialogar com a professora Ana Mônica, porque a gente está sempre dentro dessa situação. Eu, na minha paixão pela autocomposição de conflitos, ela pela visão que ela tem um conhecimento tão aprofundado do direito ambiental, e a gente consegue sempre, diante desse diálogo, chegar nos meios termos com relação a essa discussão. Mas, sem querer me estender um pouco mais, a Marise, eu sou muito simpático, né? A possibilidade, sim, da autocomposição é possível, sim, mas é uma área que merece sempre uma maior acuidade, visto que a gente está tratando de um direito, que é a questão do meio ambiente. Ana Mônica, ela está querendo... Acho que está fechado o microfone, Ana Mônica. Pronto. Sim. Não, só para saber se eu podia... Só para comentar um pouquinho,
a pergunta que foi colocada, porque esse é um debate constante e fico feliz até pelo interesse. Eu estou vendo aqui que tem vários profissionais aqui do Estado, da área ambiental, e essa realmente é uma temática muito instigante. O decreto que Albêniz mencionou, né, o 9.760 de 2019, ele alterou uma parte do decreto federal 6.514 de 2008, ele traz a questão da conciliação ambiental, mas ainda existe uma série de questões que a gente vai precisar enfrentar. Inclusive, ela é objeto hoje da DPF 592. A gente comenta um pouco sobre isso no nosso capítulo, que eu vou fazer uma propaganda para vocês lerem essa obra riquíssima, não só o nosso capítulo, muito pelo contrário, né? Os outros são bem mais interessantes e diversos, mas a gente humildemente tenta contribuir nesse sentido, porque dentro dessas várias questões alegadas, seria a gente ter um cuidado com a violação do princípio da legalidade, a violação da questão da supremacia do interesse público, como você bem colocou, e principalmente a questão da moralidade da administração pública e o desvio de finalidade, pensando sempre na ideia do não retrocesso ecológico, né, ou não retrocesso ambiental. Então, em que pese existir princípios e preceitos próprios da conciliação, da mediação, a gente também tem que sopesar com aqueles princípios da proteção ambiental. Então, a gente ainda tem algumas preocupações no que tange essa aplicação e, principalmente, no aspecto do acesso à informação nos mais diversos níveis. Então, a gente tenta contribuir um pouco para essa discussão e esse debate que é tão interessante, e a gente já agradece também pela pergunta. Então, temos mais informações no nosso texto escrito. Muito obrigada mais uma vez. João Vitor Martins, ele, um dos nossos organizadores e autores. João Vitor pergunta, Ana Marcelina, por que você acha que os gestores públicos possuem tanta dificuldade de compreender as complexidades dos conflitos? Olha que pergunta. Pois é, João Vitor. Tá fechado meu... Não, a gente está lhe escutando bem. Tá? Então tá. Então, João Vitor, bem que nós gostaríamos de ter uma dedicação maior para poder trabalhar essas questões de conflito, porque conflito não é uma coisa ruim, é uma possibilidade de solução que aparece através dos conflitos. Mas, assim como no direito existe técnicas, existe orientações para que se tome essa ou aquela decisão e que termina muitas vezes sendo judicializada algumas situações que poderiam não ter sido, desde que o conflito tivesse sido trabalhado na sua origem, com compreensão de todos, a gente não tem capacitação para isso. A dificuldade é porque nós não somos capacitados a abordar, a trabalhar questões conflituosas, certo? Então, geralmente se tem uma proposta, leva para a população às vezes aceita, às vezes não aceita, e aí se cria um conflito, né? E não se tem, nós não somos, enquanto gestores, preparados para trabalhar essa questão do conflito. É nisso que eu vejo que esse livro aponta algumas coisas muito interessantes e que nós precisamos ter, assim como o Estado, muitas vezes ele gera conflito e ele define políticas, ele tem que gerar também formas de resolver esses conflitos. Como? Capacitando as pessoas, os gestores, para trabalhar bem isso. Se não, o pessoal ligado ao poder público, mais consultorias, pessoas isentas, né, que sejam contratadas ou que venham trabalhar conflitos. No gerenciamento costeiro mesmo, há muitos anos atrás, existia uma consultoria para trabalhar exatamente mediação de conflito, em planos de gestão que a gente estava elaborando. Então, é importante, isso é muito importante, mas, pessoalmente, enquanto técnico executor de política, a gente não tem
preparo ou capacitação para entender melhor os conflitos e buscar formas de solução. A gente precisa aportar pessoas especialistas nisso e o próprio governo precisa viabilizar isso, certo? Então, infelizmente, João Vitor, é isso. É uma dificuldade muito grande e quem trabalha na zona costeira, quer dizer, vive em meio a conflitos eternos, de todas as ordens. Então, não é uma coisa simples de resolver, né? Tem N motivos que geram esses conflitos. Obrigada, Ana. Nossa, eu tinha tanta coisa para falar também, porque eu fui procuradora do município durante muitos anos, e eu via como também, além da falta da capacitação, também a gente muitas vezes não tem nem tempo, né? Tanta coisa, tanta demanda de tratar coisas que são estruturais. A gente vai enfrentando o dia a dia com, né? Em vez da gente se dedicar a coisas mais importantes, né? Que tenham que tragam soluções mais estruturais, mais duradouras, a gente está ali só respondendo o que nos chega sem tempo praticamente de mais nada. Então, assim, só essa questão e as suas observações, Ana, já daria todo um novo debate em cima da estrutura do poder público. Você falou da capacitação, mas também tem a questão, né, da estrutura de pessoal. Mas eu não vou me alongar, porque eu estou vendo aqui uma pergunta da doutora Marjorie Madruga. Nossa, que prazer, doutora Marjorie Madruga está aqui conosco. Ela foi convidada, inclusive, para escrever um dos capítulos conosco, mas por uma questão de tempo, né? Porque assolada com os processos que ela vive lá na Procuradoria, ela declinou do convite, o que nos entristeceu bastante, porque engrandeceria tanto a nossa obra. Mas está aqui conosco, e doutora Marjorie diz que, muitas vezes, os conflitos socioambientais surgem pela primeira vez no licenciamento ambiental. Não deveria haver uma fase de solução consensual de conflitos no licenciamento ambiental? Eu posso dialogar com Marjorie? Olha, Marjorie, esse é o meu sonho de consumo. Até porque no processo do licenciamento ambiental deveria, sim, ser negociado, ser discutido as questões mais críticas que existem no processo de licenciamento ambiental. Isso, na minha formação de gestora costeira, esse tema foi muito trabalhado em algumas vezes em cursos que eu fiz. Mas, na verdade, na realidade, é quase impossível se fazer isso, porque os processos têm tempo, são muito rápidos, pouca gente, né? Equipes pequenas, demanda grande, e aí você termina perdendo as oportunidades de trabalhar algumas questões que poderiam facilitar ou poderiam levar a uma solução mais adequada, tanto para a sociedade como para o próprio empreendedor. Então, a gente não tem essa prática por essas dificuldades que é preciso ser trabalhada no processo, no sistema ambiental do nosso estado e acredito que de outros estados também. Muito obrigada, Ana Marcelino. Eu estou sendo avisada aqui pela produção que a gente já está finalmente na fase final, nosso tempo praticamente esgotado. E aí, antes de encerrar essa roda de conversa, nossa, terminou muito rápido, passou muito rápido. A gente tinha tanta coisa para conversar ainda, mas eu queria destacar também a enorme participação, uma participação muito qualificada da doutora Marjorie no decorrer de todo o nosso projeto de pesquisa. Ela
foi lá para a universidade conversar com a gente, ela nos recebeu no gabinete dela na procuradoria, ela enviou documento, enviou lista de processo. Nossa, doutora, muito, muito, muito obrigada pela sua grande participação. Você faz parte dessa história. E você participou, não está aqui no livro, mas faz parte da história da construção do livro. Muito obrigada. E eu estou aqui sendo avisada que acabou o nosso tempo da nossa roda de conversa, desse momento de diálogo. Então, eu quero agradecer. Nossa, eu anotei um bocado de coisa para falar, mas não dá tempo mais. A gente tem que terminar 8h30, que foi o horário que a gente estabeleceu. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês por todas as observações tão ricas, tão inspiradoras, tão estimuladoras e tão férteis, né? Quanta coisa dá para a gente estudar, aprofundar e tratar a partir de tudo que foi falado aqui, que é uma pontinha do iceberg, de todo um aprofundamento que cada um de vocês tem, né, nas suas áreas específicas. E convidar a todos para, né, baixar o livro logo, porque muita coisa que a gente está conversando aqui está lá no livro, e aí vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Olha só, eu tenho certeza, mas eu espero que vocês gostem muito do nosso trabalho. Então, eu quero agradecer a todos, né, todos os participantes da roda de conversa. Muito obrigada por vocês terem contribuído tanto com esse debate. E a gente vai finalizando a roda de conversa para fazer o encerramento do nosso evento. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu não sei, Fábio ia falar alguma coisa. Eu não sei se cada um de vocês quer, de repente, falar um minutinho, não sei, mas o nosso tempo está praticamente esgotado. Então, obrigado, quero só agradecer a todos, e esse livro não é a ponta do iceberg, não, é a ponta do pico do Cabo G. Ótimo, Fábio, ótimo. Muito bom. Então, Marise, eu queria realmente agradecer a todos e a oportunidade de ter participado desse trabalho tão maravilhoso. Mas eu acho que ele fica com gostinho de ver a mais. Tem muita coisa ainda que outras pesquisas podem aprofundar. Eu acho que vale a pena. Cada capítulo que está ali tem muito pano para as mangas, para tomara que a academia se empolgue e continue fazendo, junto com a sociedade civil, a continuidade desse trabalho. Nós, da gestão pública, agradecemos. Obrigada, Ana. Muito importante a sua observação. Estaremos aí à disposição para novos debates, novos diálogos, né? Novos diálogos. Então, super obrigada. Sim, Mônica. Não, só em considerações finais aqui, eu sei que a gente só tem 1 minuto, mas eu queria agradecer a participação de todas, essa participação qualificada, né, de doutora Marjorie, dizer que ela é uma grande parceira sempre. Já fica o convite, doutora Marjorie, se quiser participar do próximo, também se quiser escrever, porque a gente também reflete em conjunto, vamos refletir sobre outros temas, temos muito aqui o que dialogar, você é sempre uma referência, além da doutora Marjorie, várias outras pessoas interessadas nessa causa ambiental, né? Eu vi aqui Lisilane também, da área jurídica. Queria fazer um agradecimento também à Wanda, que eu não fiz, mas que faz parte da equipe da professora Marise e que também foi sempre muito cuidadosa nessa obra e também se dedica ao estudo dessas causas ambientais. E queria fazer um agradecimento também pessoal aqui ao Leonardo, que nos deu todo o apoio para a gente estar nessa live. Muito obrigada, professora Marise, por tudo, e fica o convite para a leitura do nosso livro, e acho que é o primeiro de muitos que virão. Muito obrigada a todos aqui, professor Fábio, Antônio, a Ana, ao Benes, e todos aqui que estão fora da tela, mas que estão aqui todos participando conosco. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Albenes e Antônio, querem dar uma palavrinha final? Eu só quero agradecer, doutora Marise, mais uma vez, o convite, a minha gratidão pelo convite, por
participar dessa obra tão rica, como disse o querido Fábio, é a ponta, né, do Pico do Cabugi, né, que possa agora se estender por toda aquela região agora, né, saia dali do Pico de Cabugi, realmente possa ganhar novos ares. E eu só quero mais uma vez agradecer, parabenizar todas as pessoas envolvidas na construção, que outras pessoas possam se sentirem engajadas na construção, não só no olhar crítico, mas também elas possam se sentir também incentivadas na contribuição, seja qualquer forma de contribuição, seja por meio da leitura e por meio de construção de outros textos, mas por meio de ações mesmo, que outras ações elas possam ser desenvolvidas. Mais uma vez agradeço, parabenizo, foi uma honra estar aqui dividindo com a doutora Marise, com a professora Ana Mônica, o professor Fábio Taide, com o Antônio Curgel, com a Ana Marcelino, e dizer que estou sempre à disposição, e eu acho que também esses momentos são importantes de integração, né? Integração de várias instituições envolvidas para que a gente possa, juntos, chegar sempre a propostas que possam melhorar cada vez mais o nosso meio ambiente. Muito obrigado. Obrigada, para finalizar aqui, estou também deixando meu agradecimento a todos que acompanharam a nossa live, todos que contribuíram com a construção do livro, e também deixar a mensagem, né, de que alguns pequenos gestos vão se tornando outros grandes gestos que vão trazendo contribuições para a mudança desse cenário que a gente tem hoje, trazendo coisas mais positivas e trazendo, de fato, o tratamento adequado, né, que a gente procura dentre as nossas pesquisas para os conflitos socioambientais. E, quanto a isso, eu deixo o pedido, né, que todos baixem o livro, façam a leitura, que, com certeza, desse pequeno gesto de fazer a leitura, muitas coisas boas virão, muitas novidades virão, só para acrescentar, de fato, essa turma que está aqui, que conseguiu desenvolver um projeto tão bonito. Então é isso, obrigado. Muito obrigada pelas palavras de todos vocês. Nossa, o coração está batendo aqui, viu? Então, para encerrar, nossa, eu gostaria de falar várias coisas, mas não posso mais. Então, muito obrigada pelas palavras carinhosas, estimuladoras, inspiradoras, de gratidão. Eu tenho a todos vocês, né? Assim, a gente espera que o evento tenha despertado, por parte de quem esteve conosco ou vai assistir depois, tenha despertado a curiosidade de ler o livro e que, né, o nosso trabalho possa contribuir na formação de novos olhares, novos diálogos e, como o professor Albenes disse, práticas relacionadas ao tema dos conflitos socioambientais. Então, finalizando, eu agradeço nós, em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente a todos que estiveram conosco nesse momento, agradeço a equipe de organização, a equipe de organização e produção desse evento, coordenada pela N4 Filmes, Léo, que foi, assim, o maestro de todo esse momento. Muito obrigada, Léo, de coração, ao seu trabalho maravilhoso, junto com todos os organizadores, com o Wanda e todos que estão aí atrás dos bastidores. E a todos vocês, né, que fizeram esse evento acontecer e ter sido tão significativo para todos nós. Então, uma boa noite, ótimo final de ano e que a gente possa sempre estar unido para contribuir com a nossa sociedade na evolução do pensamento, das nossas ideias e dos nossos ideais. Tchau a todos.